Olá, meus jovens investidores de todas as idades, vamos dar uma olhada em informações importantes envolvendo a Raizen. Neste vídeo, dentre outras informações, irei olhar com vocês o que vai acontecer com a Raizen nos próximos meses, quantas ações devem ser emitidas nos aumentos de capital que a companhia irá realizar para converter dívidas em ações, um bom percentual da sua dívida em ações. Eu acredito que a empresa não vai fazer um único aumento de capital, devem ser alguns, e além disso, as ações da Raizen estão sendo negociadas abaixo de R$ 1 há muito tempo. Qual será o fator de grupamento das ações da Raizen? A companhia já marcou a assembleia para votar esse grupamento? Estas e outras informações irei olhar com vocês ao longo desse vídeo. Então, se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ajuda bastante. Inscreve-se aí se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e dá uma olhadinha nos demais vídeos aqui do canal. A Raizen, meus amigos, ela tá aqui com várias e várias chances de colocar suas ações acima de R$ 1. Não consegue colocar, claro, por quê? Porque a empresa não está dando resultados bons. Então o mercado está botando as ações para baixo. Em dezembro de 2025, a Raizen já tinha recebido a notificação da B3 para colocar suas ações acima de R$ 1. Ou seja, ela podia ter respondido: olha, nós vamos fazer um grupamento, tararã, tararã. Só que aí a B3 deu um prazo, né? Acho que terminou em maio ou foi abril, alguma coisa assim. A Raizen, a gestão não fez nada, não sinalizou nenhum tipo de grupamento, pediu uma prorrogação. A B3 concedeu essa prorrogação e desde o dia 8 de julho as ações da Raizen já estão descumprindo o que a B3 determinou, porque a B3 deu até 8 de julho de 2026 para essas ações ficarem acima de R$ 1. Então, qual seria o fator de grupamento das ações da Raizen? Olha, eu acho muito difícil esse fator de grupamento vir abaixo de 10:1. Por quê? Porque no momento em que eu gravo, as ações da Raizen renovam sua cotação mínima nos 28 centavos. O mercado está aqui batendo com força nas ações. Assim, não dá nem para falar que é bater com força nos últimos tempos, porque a liquidez caiu bastante. O volume movimentado desabou. Nos últimos 20 dias, a Raizen está negociando em média menos de R$ 5 milhões. Hoje o volume está muito abaixo da média. E quando você olha o preço, 28 centavos, se você fizer um grupamento de 10:1, a cotação iria para R$ 2,80. Então, para afastar do R$ 1, eu não me surpreenderia se a empresa fizesse um grupamento de 20:1, por exemplo, ou acima de 20:1, ou até acima, mas no mínimo, acho que fica de 10:1. E em relação a esse grupamento, a companhia tem data para votar qual vai ser o fator de grupamento? Ela sinalizou alguma coisa do tipo? Não. Inclusive, a empresa tem reunião, tem Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 30. E nada sobre o grupamento está na pauta, pelo menos não foi inserido até o momento em que eu gravo esse vídeo. Mas, no entanto, o que vai estar lá na pauta da reunião do próximo dia 30? Qual vai ser a remuneração dos gestores da companhia? A companhia prevê pagar até março de 2027 o valor de quase R$ 184 milhões. E sabe quanto cada um desses gestores vão receber? Vamos mostrar para vocês agora, meus amigos. Olha, o conselho de administração vai receber quase 28 milhões. A diretoria vai receber mais de 155 milhões. E o conselho fiscal fica aqui com apenas 821 mil. Sempre assim, o conselho fiscal ele tem uma remuneração menor. Lembrando que isso aqui é o que é pago para o conselho ou para a diretoria no período de 1 ano. E quando você vai olhar aqui, ó, diretoria, são 6 membros remunerados. Ou seja, sabe o que isso quer dizer? 6 membros remunerados quer dizer, meus amigos, que cada um deles, ó, 155 milhões. Eu vou botar na calculadora para facilitar a vida. 155 dividido por 6. Cada um deles vai receber aí em 1 ano 26 milhões de reais, até 26 milhões, né? Aqui é a remuneração total. E no conselho, que são quase 28 milhões e são apenas 3 pessoas, essas pessoas vão receber conselho e administração, né?
Vão receber mais de 9 milhões de reais ao longo desses próximos 12 meses. Então veja que não são remunerações ruins, pelo contrário, são remunerações que não são condizentes, por exemplo, com a situação atual da companhia. Claro que temos aqui a base, ó, remuneração fixa, mas você tem bônus, participação de resultados, enfim, eles têm vários e vários benefícios. E temos que ficar de olho na base de tudo que vai acontecer na Raízen. A Raízen, como nós conhecemos, ela vai deixar de existir. A companhia vai ser dividida em duas novas empresas, a Raízen Combustíveis e a Raízen Energia. Destas, a melhor, a que deve ter os resultados mais tranquilos, a alavancagem mais tranquila também, é o segmento de combustíveis. O segmento de açúcar e etanol é aquele mais perigoso, que vai contar com a alavancagem mais elevada. E todas as nossas informações sobre conversão de dívidas em ações têm que ser baseadas no que a companhia divulgou. Isso aqui é público. A companhia disse, no início de junho de 2026, que o total de créditos que estão inseridos na sua recuperação extrajudicial está ali por volta de 64 bilhões e 700 milhões de reais. Você pode arredondar para 65, não vai mudar muita coisa não. E que os credores desses 65 bilhões que concordam com os termos passou dos 80% na última atualização. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que nos basear no que a companhia divulgou. O que eu sei? Dessa dívida de quase 65 bilhões, a empresa já falou que vai converter 45% em novas ações. Então, isso dá em valores financeiros mais de 29 bilhões de reais. Só que no mesmo material, a companhia fala que essa conversão vai ser feita através de units. Todos os credores eles vão receber units, ou um pacote de uma ação ordinária e uma ação preferencial. Cada uma com o valor de 25 centavos. Então, uma unit, que é formado por dois papéis, vai ter o valor de 50 centavos. Mas a base é de 50, dos 25 no caso. Por que isso é importante? Porque aqui, ó, é uma ação ordinária e uma ação preferencial. No mercado, por enquanto, apenas as ações preferenciais são negociadas. Muito provavelmente, após isso, as ações ordinárias e preferenciais estarão em circulação. Mas aí a gente já não vai estar mais falando da Raízen, a gente vai estar falando de novas companhias. A Raízen Energia e a Raízen Combustíveis. Então, a base de tudo na emissão dessas novas ações vai ser que 29 bilhões de reais serão convertidos em novas ações. A base acionária atual da Raízen já não é das menores. A empresa conta com ações ordinárias, quase 9 bilhões de ações ordinárias, todas nas mãos da Cosan e da Shell, isso vai mudar bastante. E de ações preferenciais é 1 bilhão 358 milhões. Aqui é que está a liquidez da Raízen, o free float está aqui na casa dos 90%. Mas em relação ao percentual total de ações, é a menor parte. A grande maioria das ações da Raízen atualmente são ordinárias. Então vamos lá, ó. As ações ordinárias, antes desse aumento de capital, desses aumentos de capital, chegam próximo de 9 bilhões. E as ações preferenciais, que essas são as ações Raiz 4, 1 bilhão 358 milhões de papéis em circulação. Como é que a gente vai fazer o cálculo aqui? Muito simples. Você pega 28 bilhões, vamos lá, 29 bilhões, desculpem, 29 bilhões, 110 milhões. Aqui eu tô fazendo só para arredondar, né? Ó, 29 bilhões, 110 milhões de reais. Aí você divide, ó, por 25, não, 0,25, né? Que é centavos. 0,25. Olha a quantidade de novas ações. 116 bilhões, desculpem, 440 milhões de ações. E isso aqui você divide. Vamos botar aqui, ó. Novas ações a 25 centavos. E agora, você para saber quantas ações ordinárias e quantas ações preferenciais, é só dividir por 2. É a metade disso, né? Então, novas ações ordinárias. Raiz 3.
novas raiz 4. Então vejo que quando a gente somar isso daqui mais isso daqui, o que você vai encontrar? Mais nós temos 67 bilhões 213 milhões de papéis. E quando vamos pegar a Raizen, isso aqui, mais isso daqui, raiz 4, né? Quase 60 bilhões de novas ações. Aí vamos somar tudo. Essa vai ser a nova base acionária. A nova base acionária da Raizen vai ser de nada mais, nada menos do que 126 bilhões 792 milhões de novos papéis. Detalhes. Detalhe. Isso aqui eu não estou levando em consideração o grupamento. O grupamento ele vai alterar isso daqui, né? Do fator do grupamento. Mudou o fator de grupamento, é só você dividir aqui essa quantidade. Novas ações. Percebam aqui, meus amigos. Eu vou botar aqui para aumentar um pouquinho. Pronto. Percebo que de uma base acionária, por exemplo, que é essa daqui, a base acionária atual. Opa, fiz errado. Preenchimento, pronto. Base acionária atual das ações em circulação, essa raiz 4 que você vê, ó, é 90% disso daqui. É 90% dos 1 bilhão 358 milhões de ações. E agora, as ações da Raizen 4 vão ser acrescidas em mais 58 bilhões. Então veja que é uma diluição muito grande. Enquanto atualmente, ó, as ações da Raizen, vamos ver aqui, isso mais isso daqui, né? Atualmente são 10 bilhões e 300 total antes, total depois. Ó, 10 bilhões e 300 vai subir para 126 bilhões. Então, enquanto essa base acionária ela representa atualmente desses 10 bilhões dividido por 10 bilhões e 300, ó, atualmente as ações ordinárias correspondem a 13% das ações totais da companhia, certo? E agora, quando você compara essas preferenciais agora, você vai pegar 1 bilhão 358 e dividir pela quantidade de ações novas, ações totais, o que você vai ter? Você vai ter, ó, que a atual posição acionária vai ir para 1% apenas das ações totais da Raizen. Então vejo que é uma diluição muito, mas muito grande. Ah, então eu tenho que aumentar a minha posição para não ser diluído? A questão não é essa. A questão é justamente o que eu venho alertando em todos esses últimos vídeos que eu fiz. A tendência dos papéis da Raizen é cair. Tinha como saber que ia chegar próximo dos 25 centavos? Não tinha, mas a gente tem como saber que com essa cisão entre Raizen Energia e Raizen Combustíveis, a gente sabe o período que isso vai demorar, né? Já foi divulgado ali, já trouxe aqui para vocês várias vezes. O fechamento da reestruturação da empresa é esperado até o final do primeiro trimestre de 2027. E a segregação dos negócios é esperado até o final do ano de 2027. Porque segregar os negócios não é tão fácil assim. Algumas operações, a venda de alguns ativos tem que ser levada em consideração, até porque são duas empresas diferentes, né? Então, quem tiver aqui mais poder e mais poder aqui
ele vai querer fazer o negócio do jeito dele. E não são os atuais controladores da Raizen. É isso que tem que ficar claro. A Raizen vai fazer uma emissão bilionária de novas ações. E os seus acionistas serão muito diluídos. E isso com um grupamento que está batendo a porta. O grupamento aqui já passou do tempo. Agora, a companhia mostrou alguma preocupação em fazer esse ajuste? Não, eles estão mais preocupados aqui em garantir o pagamento dos seus gestores, dos seus administradores. Então tomem cuidado, porque a Raizen é uma empresa que está numa situação muito, mas muito delicada. E você, o que você aguarda da Raizen? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.